Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Hoje eu vou responder uma pergunta, algumas perguntas, na verdade, que algumas pessoas estão fazendo aqui no canal. Qual o sentido de participar de um conselho de administração? O que faz um conselho de administração de uma empresa? Por que devemos nos organizar enquanto investidores, por exemplo, de Oi, para indicar um conselheiro independente? Esse conselheiro independente ele é remunerado? Remunerado com base em quê? Então vamos falar sobre isso. Veja, o que faz um conselho de administração? Os conselheiros que são convidados para participar de um conselho de administração, em linhas gerais, eles são responsáveis por discutir, definir, aprovar as diretrizes estratégicas definindo o rumo de uma organização no longo prazo. Além disso, cabe a eles zelar pela saúde financeira de uma empresa e pelo patrimônio dos acionistas, em especial dos controladores, né? Muito bem, diante de tamanha responsabilidade, fica a pergunta: como é que se pode remunerar estas pessoas e quem são essas pessoas, que nível elas devem ter para ocupar esse espaço, essas funções? E por que isso é importante em relação aos minoritários de uma empresa? Exatamente por isso, porque os majoritários, os acionistas controladores, que detêm acima de 5% de ações de uma empresa, por direito eles já indicam representantes, se assim quiserem, para o conselho de administração. Deste modo, eles se interam do que está sendo, o que está acontecendo dentro da empresa, em primeira mão, né? Porque eles vão se reunir com certa regularidade ao longo de um ano, vão ter a oportunidade de debater com o presidente executivo, que tem que prestar contas ao seu conselho de administração do que está sendo feito, de quais são os resultados, como está sendo a implementação do plano estratégico, o que é que está dando errado, entendeu? O presidente executivo tem que prestar contas ao conselho de administração. Então, se os controladores já ocupam este espaço, quem não está ali representado? Os minoritários. Os minoritários não estão representados dentro dos conselhos de administração. Então, quando ali os conselheiros se reúnem em defesa do patrimônio do acionista, ele está se referindo ao acionista controlador, aos grandes acionistas, os relevantes. Os minoritários não têm nenhuma representatividade. Mas isso pode se alterar. Como? Com a união dos minoritários, constituindo um grupo que reúna 5%, pelo menos, ou mais, de ações de determinada empresa. Essa é a ideia que nós estamos defendendo no caso da Oi, né? De ser criado um grupo de minoritários, e esse grupo, então, ter a representatividade para bater na porta da Oi e dizer: olha, eu quero participar das decisões do Conselho de Administração, eu quero indicar, a lei me permite indicar um conselheiro independente, eu quero fazer uso desse meu direito, né? Muito bem, isso feito e se entendido, diante dessa responsabilidade, qual o valor justo e como se define a remuneração do conselheiro? Esse assunto ele vem sendo debatido ao longo dos anos. Numa pesquisa feita pela PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria, olhando uma amostra de 62 empresas, 23% adotam o modelo de ter um programa de remuneração variável para os conselheiros. E isso gera, vamos dizer assim, simpatias e rejeições. Um caso clássico é o Magazine Luiza, que desde a abertura de capital em 2011 prevê a remuneração em ações, tanto para a diretoria executiva como para membros do conselho. O programa foi instituído sob forma de outorga de ações, com regras aprovadas pelos acionistas
e revistas anualmente pelo Conselho. Uma remuneração variável nesses moldes pode alinhar interesses e gerar comprometimento. O conselheiro, ele é um profissional que precisa ter uma trajetória de sucesso. Ele precisa ter uma carreira de sucesso no universo corporativo, no seu universo profissional, né? Ele precisa ter um bom currículo, vamos dizer assim. Além disso, ele precisa demonstrar que está apto a ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Algumas pessoas dizem, mas a remuneração aumenta a motivação e gera mais comprometimento ou não? Vou lhes dizer o que eu acho. Sim, ajuda. Por que, Clóvis, você diz isso? Pela minha experiência profissional. Em dado momento da minha vida, eu tinha, além da minha remuneração enquanto consultor, eu tinha também participação nos lucros e resultados, ou seja, eu tinha acesso a uma remuneração variável. E isso me motivava muito, claro, porque eu sabia que eu ia ganhar conforme o resultado da empresa. Então, quanto mais a empresa dá resultado, quanto mais o meu projeto dê resultado, mais eu participo dos lucros e maior é o meu ganho. Então, sim, isso é motivacional, não há a menor dúvida a respeito disso. As pessoas precisam estar já num estágio de vida que lhes permita conciliar o seu momento profissional com o tempo que vai precisar dedicar para estar fazendo parte de um conselho de administração. Isso você vai ter que ter um tempo extra na sua agenda para se dedicar a isso também, né? Algumas pessoas questionam se há conflito de interesse no caso de um representante do conselho de uma empresa. Há muito que ser discutido e algumas pessoas questionam isso, do possível conflito de interesse, pelo fato da pessoa estar recebendo alguma coisa daquela empresa, seja uma parte em dinheiro, seja uma parte em remuneração variável. O que é preciso entender é que a remuneração de curto prazo, e aí a gente fala de pagamento de bônus e participação de resultados, ela é necessária. Ninguém vai estar trabalhando gratuitamente, né? Ninguém vai estar trabalhando gratuitamente. Por outro lado, quando você tem, além de uma remuneração fixa, um variável, e que este variável esteja atrelado à desenvoltura daquela organização, daquela empresa, óbvio que isso não tem nada de mais, que isso é mais um fator de comprometimento e de motivação para que todos estejam remando de forma aguerrida para que aquilo tudo dê certo, né? Então esse é o meu olhar enquanto consultor de empresas e enquanto alguém que, vamos dizer assim, usufruiu dessa possibilidade de ter remuneração variável atrelada a resultados por diversas empresas, por diversos projetos que eu estive envolvido. Então, eu enxergo isso como um fator positivo. As empresas estão preocupadas cada vez mais com a profissionalização dos seus conselhos, em especial com a questão dos conselheiros independentes. Cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso. E hoje você vê que boa parte das empresas estão atentas à necessidade dessa profissionalização dos conselheiros independentes e de criar uma política de remuneração transparente e que não gere nenhum tipo de constrangimento. A Eco-Rodovias, ela trilhou um caminho de ter uma remuneração de conselheiros mais fixa do que variável. De novo, cada empresa vai definir o seu caminho, né? A sua conduta, a sua política. A Eco-Rodovias entendeu que isso parece mais ajustado à sua forma de entender
o papel do conselheiro, de entender o que é mais razoável, né? Então, tomou essa decisão de ter remunerações fixas ao longo de um ano. Tem um valor para cada mês e isso de forma a remunerá-los pela sua participação, pela sua tomada de responsabilidade, né, pela sua atuação. Olhando para o cenário nacional, buscamos ver na pesquisa feita pela Price Waterhouse que existe aí uma variação muito ampla do ponto de vista de remuneração, por exemplo, mensal. Há conselheiros que recebem 5 mil por mês de remuneração, há conselheiros que recebem 50 mil por mês de remuneração. Isso varia de empresa para empresa. Empresas de capital pulverizado, com prevalência de conselheiros independentes, precisam ter maior sofisticação de regras de avaliação e correção de remuneração. Já quando a empresa tem um conselheiro independente só para atender a regulamentação do país, né, da CVM, aí fica a critério do dono da empresa, dos controladores da empresa definir essa remuneração. No cenário de cada vez maior responsabilização do conselheiro, cada vez mais vai se demandar que se cumpra adequadamente o seu papel, as suas funções e toda a responsabilidade fiduciária. O grande desafio é ter um modelo que explique por que o valor é adequado e alinhe de maneira lógica o estágio de maturidade da empresa e do conselheiro, para constituir uma governança que funcione, que dê certo, que produza resultados. Então é isso, quer dizer, temos aí um pouco essas reflexões para que a gente possa entender o momento que a gente está discutindo, né? Entender as possibilidades e as perspectivas e a necessidade de termos esse movimento de profissionalização dos conselhos, em especial da figura do conselheiro independente. Espero que esse vídeo tenha respondido algumas indagações deixadas aí nos últimos dias. Se não, por favor, perguntem, questionem. Finalizo com as nossas bandeiras. Vamos dar um fim ao aluguel de ações da Oi. Transfira suas ações para XP. Deste modo, você já põe um basta nas ações da Oi. Eu não quero transferir todas as minhas ações. Não precisa, basta as ações da Oi. Ok? Basta as ações da Oi. Ao migrar para a XP, você coloque a assessoria do Luiz Barsi Neto, porque é ele que está reunindo este volume, essa quantidade de ações, para ao atingir 300 milhões, termos as condições de bater na porta da Oi e pedir passagem, pedir para fazer parte do dia a dia da empresa e indicar um conselheiro independente para estar lá dentro, tomando pé da situação da empresa, das coisas que são discutidas, de estratégias, né? Vai chegar o momento que este grupo vai apresentar alguns nomes para que seja feita a escolha de forma democrática com base na capacidade de cada integrante, possível integrante deste conselho, né? O importante é que essa organização ela é vital para o acionista minoritário, para que ele tenha voz, para que ele seja escutado e para que ele saiba de fonte fidedigna o que está acontecendo com a empresa. Porque hoje nós não sabemos o que está se passando dentro da empresa, salvo quando o presidente da empresa vem a público dizer alguma coisa. E isso não é algo corriqueiro, não é algo corriqueiro. Então a gente precisa ter este lugar dentro da empresa, para escuta
para verbalizar o interesse dos minoritários. Sem dúvida alguma, isso vai ser benéfico para aqueles que estão investindo na empresa. Não tenho a menor dúvida disso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.